Boa noite. Então, estou um pouquinho nervosa que esse negócio de ficar aqui na frente me deixa um pouco gelada. Mas eu tenho muitas coisas para agradecer para Deus, né? Primeiro que 2020, o meu testemunho é sobre 2020 e 2021. 2020, na virada do ano de 2019 para 2020, eu falei para minha mãe, falava para minha família, que 2020 seria meu ano. Seria meu ano, que eu ia fazer tudo que eu queria, que eu tinha vontade de voltar para a faculdade, eu ia terminar meu outro curso, era o ano da minha formatura. Eu criei muitos planos, só que daí Deus falou, não vai ser do jeito que você quer, vai ser do meu jeito, da forma que eu quero. E até então eu não tinha entendido, até que chegou a pandemia, chegou o Covid, e daí começou toda a brincadeira, né, na minha vida. Logo em março eu fiquei muito doente. A princípio estava todo mundo achando que era Covid. Quase me internaram por conta disso. Até hoje a gente não sabe se era ou não. E foi um pouco antes do meu aniversário. Então a nossa alegria foi que no meu aniversário eu passei bem. Então eu falei, obrigada Deus por mais essa vitória, né? E daí chegou junho foi aniversário, maio foi aniversário da minha avó, e era por conta dela e do meu avô que eu faço fisioterapia hoje, para quem não sabe. O meu motivo de fazer a fisio é por conta deles. E o meu sonho, cheguei para ela em janeiro e falei, vó, em dezembro eu venho morar com a senhora, né, e venho terminar a faculdade aqui para estar contigo. Ela falou, tá bom, tudo bem. E ela até chorou e tudo mais, falou que estava me esperando. Em maio ela fez aniversário, eu liguei para ela, falei a mesma coisa que eu voltaria para ela. Aí ela fez um coraçãozinho do jeitinho dela, dizendo que me amava muito. E falou que estava me esperando. E então, o aniversário dela é na metade do mês. Final do mês a gente recebeu a ligação que a minha avó estava no hospital. E daí foi onde começou toda a reviravolta na minha vida. A minha avó estava no hospital, no mesmo momento que a gente soube, a gente foi imediatamente para o Rio. Eu não quis saber se eu estava na faculdade, se eu ia perder a aula, se eu estava no emprego, se eu ia perder, eu não pensei em mais nada. Eu só quis ir para ficar com ela. E no dia 5 de junho, eu perdi a minha avó por Covid. Foi uma luta. Eu criei raiva da minha família, eu tive mágoa, porque eu achei que era culpa deles, mas, na verdade, não foi culpa de ninguém. Deus tem sempre um propósito na nossa vida, e foi através disso que juntou a minha família novamente. A minha família estava todo mundo, depois do falecimento da minha avó, cada um estava no seu canto, e depois disso, a minha família se reuniu. Então, agradeci a Deus, porque eu sei que hoje ela está no céu, hoje ela está nos braços do Pai, e que através disso nossa família se reuniu. Não passando disso, o ano foi rondando o ano e tudo mais, e em outubro eu apareci, o maior motivo do meu testemunho é esse, né? Me apareceu um roxo na minha perna. Bem pequeno, e até então, todo mundo que me conhece sabe que eu sou bem desastrada. Então eu vou me batendo aí, e eu nem sei como eu me bato, fica roxo, daqui a pouco passa. E daí foi ficando roxo, e minha mãe não entendendo porquê, achando que eu tinha batido e tudo mais. Até que esse roxo foi se alastrando na minha perna inteira, e paralisou minha perna. Eu fiquei sem andar durante 1 mês e pouco, sem entender o porquê daquele roxo, sem entender o motivo, e eu só chorava com medo de não voltar mais a andar. E foi o momento assim mais difícil para mim, porque eu ficava com aquele medo. E nesse meio tempo eu já estava com a pandemia, né? Antes da pandemia eu estava meio morno, eu estava morno. E com a pandemia, eu literalmente esfriei da casa de Deus. Eu me afastei. Eu saí do grupo de louvor. Eu parei de cuidar das crianças. Eu fiquei literalmente dentro de casa falando que era para eu me cuidar. Só que, na verdade, não. Era um motivo de eu sair da igreja.
Porque quando você cresce dentro de um lar de cristão, chega no momento que você quer conhecer fora. E esse foi o momento que eu queria conhecer fora e eu me afastei. Então, eu vi que foi situações que foi fazer uma bola de neve que eu mesmo procurei na minha vida. Essa mágoa, esse rancor e tudo mais. E essa situação da perna foi só uma questão de vamos acordar para a vida. Está na hora de você tomar uma decisão do que você quer para você, para sua fé e tudo mais. E eu não percebi. Passando disso, eu fui melhorando e comecei a fazer a físio. Meus movimentos começaram a voltar. Até hoje a gente não sabe o que realmente aconteceu na minha perna. A gente não sabe se foi emocional, se foi alguma lesão, porque eu tenho uma lesão no joelho. E a gente não sabe se isso se alastrou. E foi melhorando. E daí eu voltei de novo para a estaca zero. Continuei distante. E daí minha mãe falando, filha, você precisa de procurar uma igreja. Filho, você precisa procurar uma igreja. Está na hora de você voltar. E aí, para quem não sabe, eu sou vizinha do Arthur. E o Arthur ficava, vamos lá na igreja. Eu, não, eu vou. Aí eu falava, quando eu encontrava no elevador, eu falava, me passa o endereço. Aí ele me passava. Aí eu falava, eu vou ir, mas eu nunca vinha. E daí dezembro chegou. E dia 5 de novembro eu fui para o Rio, novamente. Outubro foi essa situação na minha perna. Novembro eu fui para o Rio, porque minha outra avó estava internada na UTI com Covid também. E no dia 5 de dezembro, uma estava completando 6 meses e a outra estava acabando de falecer. Eu perdi a minha avó, minha primeira avó, dia 5 de junho e a outra dia 5 de dezembro. As duas por Covid. Então as pessoas ficam, aconteceu tanto isso na tua vida, por que você não procurou Deus? Tudo mais. Eu não entendo até hoje porque eu me afastei. E em janeiro, eu ainda estava comecei no psicólogo para tratar isso, que eu criei um trauma pós-Covid, para quem não sabe, nem eu sabia que existia, que eu criei uma parede, criei uma defesa em mim, em relação à minha família. E depois que isso tudo aconteceu, minha mãe, filha, já está na hora. Filha, eu vou continuar orando por você, que está na hora de você voltar para a igreja, você procurar os caminhos do Senhor novamente, e eu só naquela. Então, passou meu aniversário, maio, o Arthur me chamou de novo para a igreja. Ele falou, vamos no culto dos jovens. Eu, tá bom, vou. Aí, eu não vim no culto dos jovens. Aí ele falou que no domingo. Domingo vai ter culto às 7. Eu, tá bom, então eu vou no culto às 7. Aí eu falei com minha mãe, ai filha, vamos, eu vou até com você. Meus pais, para quem não sabe, meu pai ele é diácono, e minha mãe é do grupo de louvor, eles têm mais de 20 anos dentro da igreja. E eles hoje congregam numa igreja ali no Estreito. E ele, vamos, eu vou até contigo no domingo. Aí foi o dia que a gente veio. E quem me abraçou foi a Isa. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Ai, gente, eu não sou muito boa em chorar assim. Aí a Isa me abraçou e falou, vem. Ela me deu um abraço, que era um abraço que eu estava precisando há muito tempo. É um abraço eu estou com você. Sem ela saber a minha situação, ela me abraçou daquele jeito que eu falei, mãe, eu acho que é ali que eu vou ficar. Eu acho que é ali que é o meu lugar. E ela falou, vem no sábado. Daí na quarta-feira, aí eu falei que eu ia vir no sábado. Aí na quarta-feira eu vim no culto de oração. Aí veio Amanda, Rebeca e Isa. E o Léo, os 4 em cima de mim, falando, vem no sábado, vem no sábado. E eu vim no sábado, que foi até na congregação. E eu falei para minha mãe, eu encontrei meu lugar. Eu encontrei onde eu precisava estar. Que eu sei que toda a situação de 2020 eu passei foi para me tornar uma pessoa mais forte. E para ver realmente que eu dependo de Deus, que a minha vida é de Deus. Que mesmo eu querendo procurar lá fora, eu não vou encontrar nada lá fora. Que meu lugar é aqui.
E quando eu vim para cá, eu falei, mãe, eu vou até pedir minha carta, eu vou ficar lá. E eu falava pro pessoal, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. E assim que antes de eu pedir a carta, eu falei, mãe, eu quero voltar para o grupo de louvor. Eu quero cuidar das crianças novamente, porque meu ministério é com as crianças. Eu sou completamente apaixonada nisso. Eu amo dar aula para as crianças, eu amo essa parte. E ela, ai filha, minha mãe, ela me abraçou e a gente começou a chorar. Ela falou, eu estou tão feliz por você realmente, você não precisar caminhar com nossos passos. Que não é tipo filho de peixe, peixinho é. Não é filho de crente, crentinho é. Eu precisei encontrar o meu caminho, eu precisei procurar Cristo, eu com meus próprios passos. E depois de 21 anos, eu realmente eu consegui caminhar com meus pezinhos. E hoje eu estou aqui. E eu digo para aquelas pessoas que estão afastadas, que estão querendo voltar. Não existe lugar melhor do que dentro da casa do Senhor. Não existe lugar melhor para se estar do que com jovens, pessoas que professam da mesma fé que você. Então é isso, esse é o meu testemunho, é gratidão por aquelas pessoas que não desistiram de mim, o Arthur que ficou insistindo, a Isa pelo abraço dela e por todos os jovens. Muito obrigado por vocês me receberem aqui, por vocês me acolherem com a família de vocês. Obrigada, amém.